Mas, Lula, faça a análise do jogo aí e já pegando para esse ponto aí, foi falha de Danilo Fernandes ou não? Rapaz, ele próprio admitiu que foi uma falha. Ele falou após o jogo que é um gol que ele não poderia tomar. Né? Eu achei que ele pulou mal na bola. Né? Ele passou da bola. A bola vinha mais para o meio e ele estava pulando mais para o canto. E ele acabou passando da bola. É uma falha perdoável, porque a bola foi muito forte, muito rápida. Né? Mas é uma falha. Não sei se ele conseguiria defender se ele tivesse dado o pulo correto. Não sei. Mas ele não fez o movimento correto para defender a bola. Isso é um fato. Cássio Cardoso tweetou que a velocidade da bola chegou a 107 km por hora. Foi 106,9, se eu não me engano. Foi muito forte, muito forte. Então, não assim, foi uma finalização qualquer. Diferente da falha dele, para mim foi falha no meio da semana, a de hoje foi perdoável. Eu acho que pela velocidade da bola, eu acho perdoável. Mas foi uma falha. Ele foi mal para a bola. Isso aí é um fato. O jogo de hoje me lembrou muito. Claro, tem algumas particularidades que eu vou falar depois, mas me lembrou bastante a derrota do Bahia para o Ituano. Bastante. E foi basicamente o mesmo contexto. O Bahia tem muita dificuldade, quando ele precisa propor jogo contra um adversário que abaixa as linhas. Quando o Bahia toma um gol primeiro, o Bahia não consegue penetrar a defesa do adversário. E isso, mais uma vez, aconteceu hoje. O Bahia finalizou 21 vezes hoje, mas só 4 foram na direção do gol. Isso mostra a dificuldade de criar chances claras. Porque quando você cria chances claras, você consegue finalizar com mais facilidade na direção do gol. Mas o Bahia chutou muito de fora da área. O Bahia não achava espaço para penetrar. Mesmo cruzando a bola na área, o Bahia teve dificuldade. Né? E o Bahia só conseguia espaço chutando de fora da área. E foi assim a maior parte das 21 finalizações do Bahia hoje. A diferença, assim, para mim, é que o Bahia hoje fez uma partida defensiva segura. O Bahia basicamente não deixou o Vasco jogar o jogo inteiro. O gol que o Bahia levou foi uma falta de longa distância, né? Mas com a bola rolando, o Vasco basicamente não criou chances. Né? Foram 8 finalizações do Vasco o jogo todo, né? O Bahia foi 21, o Vasco 8. E das 8 do Vasco, acho que 2 ou 3 foram na direção do gol. Né? Muita dificuldade o Vasco para construir, porque o Bahia esteve defensivamente bem. Agora, do meio para frente, o Bahia voltou a mostrar suas deficiências de construção, de finalização, sabe? Coisas que a gente já falou em jogos passados. Eu acho, particularmente, que além... como é que eu posso dizer? O Bahia chegou a ser um pouco mais incisivo hoje do que contra o Ituano, por exemplo. Principalmente no primeiro tempo. Certo? O Bahia, no primeiro tempo, antes de levar o gol, o Bahia tinha um domínio absoluto do jogo. Era algo assim muito claro. O Bahia estava muito melhor que o Vasco em campo. Só que quando o Bahia levou o gol, e eu falei isso, imediatamente falei, o comportamento do Bahia quando está atrás do placar é outro. E aí é sempre um desafio. E aí eu fico esperando sempre uma mudança, né? Mas aí é um desafio pela característica do time e pela característica do treinador também. É sempre um desafio construir com a bola no chão oportunidades, chances de gol para você virar uma partida, empatar uma partida com o adversário postado atrás, que foi como o Vasco ficou. Tentou sair em contra-ataque, mas isso o Bahia fez bem. O Bahia conseguiu evitar que o Vasco saísse em velocidade e em contra-ataque durante a maior parte do jogo. E isso o Bahia fez muito bem. E aí eu vou fazer um spoiler aqui, uma partidaça de Rezende. Mais uma, tá? Mais uma partidaça de Rezende. Ele foi, assim, além de um excelente ladrão de bolas, ele, com a bola no pé, ele conseguiu organizar o Bahia. A parte
de saída da defesa para o ataque, o Bahia cumpriu bem, porque Rezende cumpriu muito bem isso. Né? Ele cumpriu muito bem isso. E chegou até a finalizar no gol, tá? Ele chegou mais à frente e chegou a finalizar 2 vezes, né? Isso. É isso? 2 boas finalizações, né? Uma no primeiro tempo, que passa coladinho na trave, e aquela no início do segundo tempo, aos 25 segundos, que ele recupera, tabela com o Davó e entra na área driblando e exige uma boa defesa do Thiago Rodrigues. Né? Eu diria que Rezende é o principal destaque do Bahia na Série B. Tá? Uma regularidade positiva assim, impressionante. Impressionante. Em todos os jogos, ele entra muito bem. Ele tá. Mesmo em jogos que o Bahia foi mal, ele conseguiu fazer uma boa partida. Né? Rezende muito bem hoje, mais uma vez. Mas o Bahia, assim, começou melhor, tomou um gol em uma cobrança de falta, que a gente já falou, e passou 10 minutos, ainda assim, estável, naquele baque que é natural de um time que toma um gol. O Bahia tomou um baque, assim, 10 minutos, e parou de chegar um pouco mais, de conseguir segurar a bola e sair com a bola no chão. O Bahia teve esse baque de 10 minutos, e depois voltou a ocupar melhor o campo de ataque na reta final do primeiro tempo, mas sempre com chance de fora da área, tá? O Bahia, após levar o gol, o Bahia, basicamente, a maioria das chances do Bahia foi de fora da área. E teve 2 chutes de longa distância nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, e o Vasco, assim, sem assustar, o Vasco fez o gol e baixou as linhas, tentou contra-atacar algumas vezes. Enquanto o Nenê esteve em campo, ele até acertou bons passes e tal, mas faltava da velocidade. E aí você vai ver que quando ele sai, o Vasco consegue ligar alguns contra-ataques melhor. Né? Porque os jogadores que entraram mais rápidos, mais descansados, conseguem dar sequência melhor do que o Nenê. Mas é isso. E o segundo tempo voltou com o Bahia também melhor em cima. O Bahia tentando pressionar, mas com dificuldade de penetrar a área. Esse é o grande desafio de Guto Ferreira. É fazer com as peças que ele tem hoje, tá? Porque o Bahia não pode contratar até julho. Então, esse é o desafio. Com as peças que ele tem hoje, fazer o Bahia conseguir penetrar a defesa adversária com a bola no pé. Né? E hoje o Bahia não passou mais uma vez nesse teste. O Bahia tinha a bola, o Bahia girava, o Bahia finalizava de longe, mas não conseguia criar chances claras. Por isso que só conseguiu acertar 4 bolas na meta, né? Na barra. E o Vasco... Só uma observação, Lula, antes de você passar para o Vasco. Essa questão das contratações, para a galera estar ligada, é por causa da janela, tá? Então, assim, o Bahia não pode, mas o Vasco não pode, o Náutico não pode, ninguém pode. Começou esse ano que chama de janela de contratação, que é das passagens de um clube para o outro. Só pode contratar fora da janela jogadores que não têm contrato com ninguém, que estão livres no mercado, mas de clube para clube, são 2 janelas, 2 espaços no calendário. A primeira já foi, e a segunda, como o Lula falou, só abre na 18ª ou 19ª rodada. E é uma janela curta, ou seja, na hora que chegar, você, na verdade, já tem que ter os contratos amarrados para abrir a janela e você oficializar a negociação. Ou seja, eles quase um fizeram turno inteiro, chocar todo mundo assim. Eles fizeram para bater com a janela europeia, né? Que abre 1º de julho. E também para não deixar um time fazer assim, meu irmão. Toda semana o time contrata um jogador, fica fazer uma ciranda como é no futebol brasileiro. Eu acho que isso equilibra um pouco até o mercado. E assim, o cara joga 2 jogos, já está fora, já vai contra o time, fica rodando o campeonato todinho. Aliás, se funcionar no mundo todo, em algum momento ia chegar no Brasil, né? Sem dúvida. E talvez a expectativa que o Bahia tenha para resolver esse problema específico é uma possível volta de Roda Diego, né? Porque é um jogador que o Bahia não tem outro no elenco para substituir minimamente a altura, né? O Bahia não tem outro jogador nem com esse perfil técnico e também de força física, né? E o Bahia está enfrentando muita dificuldade com isso, muita dificuldade, porque perdeu o jogador na primeira rodada ainda, contra o Cruzeiro, venceu o jogo após a saída dele. A torcida criou uma expectativa de que talvez o time pudesse
desempenhar bem sem ele, mas o tempo está passando e o Bahia vem mostrando que ele faz falta, sabe? Aquele jogador ali no meio da área faz falta como uma referência para o time, para abrir espaço, né? E também como finalizador, porque ele é um excelente finalizador, tanto de dentro quanto de fora da área. Ele já mostrou isso, que mesmo quando não encontrar espaços dentro da área, ele tem a capacidade de chute de longa distância. E o Bahia não tem outro jogador assim com esse perfil marcante, característico, né? De um grande finalizador. O Bahia não tem esse outro jogador. E talvez o jogador mais ou menos assim não enfrenta uma boa fase assim desde o início do ano. Fez alguns bons jogos esporádicos, mas em regra no ano não tem feito, não está em uma fase boa, que é Marco Antônio, né? Hoje, mais uma vez, ele esteve mal. Mais uma vez. Talvez do ataque do Bahia, eu só tiraria aí de críticas Rildo, né? Que ele até foi citado ali na transmissão da Globo como um dos melhores em campos, mas eu não concordo não, tá? Mas eu salvo ele de uma fogueira, certo? Salvo ele de uma fogueira hoje, porque ele foi mais participativo. Lá na frente. Oi? Teremos discordâncias nesse ponto lá na frente, mas deixa para a segunda parte. Vamos chegar lá. Eu achei que ele foi do ataque do Bahia o jogador mais participativo. Ele chutou de longe e tal, mas na reta final do jogo ele também já não estava tão bem, errou algumas coisas que incomodaram bastante, e aí eu não colocaria ele nem entre os melhores, nem entre os piores, certo? Mas salvo ele do ataque. O ataque do Bahia foi mal, Davó foi mal, Marco Antônio foi mal, e eu não consigo dizer isso de Rildo. O Rildo não foi mal. Tá? Poderia ter ido até bem na minha avaliação se ele tivesse mantido a regularidade durante o jogo.